Olhando de 2010 para cá, qual foi a melhor contratação de um time brasileiro? Tá? A gente levantou essa pergunta e a gente olhou nesse período aqueles que mais venceram, né? A gente tem aqui os que mais venceram: Palmeiras, Flamengo, Atlético e Cruzeiro, e além do Corinthians, que também está aqui com o Cássio entre esses nomes. Foram os 4 times que mais venceram nesse período. Então, temos Dudu e o Everton, do Palmeiras. O Everton Ribeiro, aí a gente colocou até a chegada dele ao Cruzeiro, onde ele foi, né, bicampeão brasileiro e fundamental, o melhor jogador daquele time nas 2 conquistas do Campeonato Brasileiro. Cássio, na chegada dele ao Corinthians, lá atrás, né, no começo desse recorte que a gente coloca. Gabigol e Arrascaeta, já para definir também no Flamengo qual que foi a melhor contratação. E Ronaldinho Gaúcho e Hulk no Atlético Mineiro também, para definir já no primeiro duelo qual a melhor contratação aí do Atlético nesse recorte. Alexandre Pretzel, você vai abrir aqui com o Dudu e o Everton, inaugurando o nosso mata-mata entre as principais contratações de 2010 para cá. O Dudu ou o Everton? O Dudu, a torcida tem um carinho muito grande, porque a interpretação que foi um chapéu no Corinthians, né? Que ele estava. Aliás, muita gente diz que o Tite não chama o Dudu, porque o Dudu teria dito ao Tite que jogaria no Corinthians. No Corinthians depois... e no São Paulo, né? São Paulo também estava na parada. São Paulo também estava na parada. Mas assim, o que já chegou para mim dentro do próprio Palmeiras, e eu já perguntei isso pro Tite, ele desmentiu, óbvio, é que no Palmeiras existe a ideia de que o Tite não chama o Dudu pela mágoa que ele tem, porque o Dudu disse a ele, Tite, que jogaria no Corinthians e na última hora apareceu no Palmeiras. Ponto. Dudu foi uma espécie de um talismã, né? Uma espécie de uma retomada do Palmeiras, apesar do Everton ter sido um grande nome. Eu fico com o Dudu. Um voto para Dudu por aqui. O Ricardinho, quando a gente olha para esses 2 caras, né? Pô, fundamentais em várias conquistas. Não, fundamentais nas várias conquistas do Palmeiras no período. Tem esse simbolismo aí do Dudu de ter dado o chapéu de uma retomada, mas o Everton, ele alcançou a seleção, o status. Foi você, Ricardinho, que falou que ele é um dos melhores, não sei se do mundo, que poderia competir com vários outros, enfim. Como é que você vota nessa disputa aí, Ricardinho? O Everton, para mim, poderia ser goleiro titular da seleção brasileira sem nenhum problema. Nenhum problema. Para mim é um goleiro espetacular. Falhou também na final da Libertadores da América. O gol que ele toma não pode tomar, que é entre a trave e ele, né? Mas ele é um goleiro sensacional. A reposição de bola dele é fantástica. É um goleiro muito, muito acima da média. O custo-benefício dele, hoje, você dá risada, quanto que o Palmeiras pagou e o quanto que ele já rendeu ao Palmeiras. É um goleiro, para mim, um dos melhores do mundo. Mas, mesmo o senhor querendo me induzir, o senhor dançou. O Dudu é um novo Palmeiras reconstruído a partir da contratação dele. E de lá para cá, eu tenho a impressão que só falta o Mundial. Dudu. Vitor Sérgio Rodrigues, você vai abrir a próxima, que vai ser entre Everton Ribeiro e Cássio, mas eu queria também, rapidinho aqui, o seu voto entre o Dudu e o Everton, por favor. Dudu, eu com certeza vou votar no Dudu em outros momentos ainda da estafeta, então eu deixo o que eu tenho para falar quando eu for votar. Beleza. E aí, abra, por favor, então, Everton Ribeiro e Cássio. É difícil, porque o Everton Ribeiro foi o personagem importante daquele Cruzeiro que ganhou 2 brasileiros, mas não tem dúvida que é o Cássio, um jogador que chega ali meio sem muito cartaz, né? Tanto é que ele começa como reserva do Júlio César e depois daquela semifinal, foi contra a Ponte, daquelas oitavas, quartas, né? Sim, contra a Ponte, sim. né? Isso. Depois das falhas do Júlio César, uma substituição que mudou a história do Corinthians. Então, Cássio. O Ricardinho, bota aí rapidinho pra gente, por favor. Eu queria só complementar o que disse o brilhante Vitor Sérgio Rodrigues e acrescentar algo que é importante. O Cássio não mudou a história do Corinthians. Desculpa, querido. O Cássio mudou a história do futebol mundial. Mundial. Ele e o Diego Souza. É poupa-tempo. Cássio. Ô, Pretzel, você vai abrir lá o duelo da disputa entre Gabigol e Arrascaeta, que vai ser um baita de um duelo, né? O Arrascaeta que renovou o contrato aí para ficar até os 31 anos, pelo menos, com a camisa do Flamengo.
Então vote rapidinho aqui, porque assim, a gente não entra nem na questão dos valores, né? Porque assim, o futebol brasileiro tem jogador aqui que chegou mais barato, tem outro que chegou mais caro, mas todos eles construíram uma bela uma história. É a contratação e o rendimento dos caras ali. Só pontua rapidinho entre Everton Ribeiro no Cruzeiro e Cássio, e abra, por favor, Gabigol e Arrascaeta. 3-0 no Cássio. O Cássio, para mim, é um símbolo, virou um símbolo do Corinthians. E no Gabigol e Arrascaeta eu fico com o Gabigol. Eu acho que o Gabigol, ele, aliás, até me surpreendeu 2 anos atrás, durante a pandemia, quando eu entrevistei 2 caras no meu canal, o Zico, grande Zico, e o Renato Maurício Prado, 2 flamenguistas, e na hora de fazer o Flamengo de todos os tempos, eu coloquei o Nunes, e os 2 colocaram o Gabigol. O Zico colocou o Gabigol, no maior time que eu vi jogar na minha vida, na minha geração, que foi o Flamengo de 81. Então, esse respeito, olha, tendo esses caras valorizando tanto o Gabigol, depois avaliando o que o Gabigol representou, eu fico com o Gabigol. Beleza, um voto para Gabigol. Vitor Sérgio Rodrigues, indiscutivelmente 2 caras que estão na história do Flamengo. E, assim, não é um duelo fácil de resolver, né? Gabigol e Arrascaeta aqui. Eu acho que nenhum desses aí é fácil, mas você está falando de um jogador mais decisivo, com mais gols, mais disponível, mais ídolo, mais contribuiu para você rejuvenescer, não é nem a palavra, você trazer mais garotos para serem Flamengo e tudo. Então, acho que o Arrascaeta é sensacional, a história dele no Flamengo, mas acho que Gabigol é o meu voto aqui. Ricardinho, até agora as 2 disputas terminaram em 3-0. Só pontua aqui, então, o seu voto para Gabigol e Arrascaeta, para saber se vai ser mais um 3-0. E depois abra Ronaldinho, Gaúcho e Hulk, hein? E vai ficar 3-0. O Gabigol tem tudo para se tornar o segundo ou talvez o maior ídolo da história do Flamengo, né? O Xandão já trouxe o exemplo aí de que aquele que manda e desmanda no coração do torcedor rubro-negro, escalou ele ao lado, se pudesse jogar na mesma época, né? Estou falando, evidentemente, do Zico. Então, meu filho, o Gabigol e outra, ele não tem agora nem ouvido a proposta lá do tal do West Ham, West não sei o que aí, esse time pequeno aí da Inglaterra, né? Que ele não quis ir, mostra o quanto ele está focado em ficar no Flamengo, que é um gigante do futebol mundial. Você tem que parar com esse negócio. Vocês da imprensa, qualquer proposta que vem da Premier League, de time lá de segundo, terceiro escalão, o cara tem que aceitar. Vocês estão de brincadeira. Vocês têm que respeitar um pouco mais a história, a camisa e a grandeza do Clube de Regatas do Flamengo. Abrindo a outra disputa, sou fã, defendo ele na seleção todo dia, acho uma vergonha não levar, mas Hulk, dessa vez aí, irmão, não dá. O cara jogou no Galo, e levou o Galo a Libertadores, ajudou, no Mundial de Clubes foi um fiasco, é verdade, mas quando acabou o jogo, os caras lá do time adversário levantaram ele, jogaram ele pra cima. Hulk, você é fantástico, joga demais, mas nesse duelo aí, dançou. Dentuço. Um voto para Ronaldinho Gaúcho. A galera tá aqui ao vivo, né? Você que tá vendo ao vivo aqui o nosso programa, deixa o seu like, tá, por favor? Deixa aqui a sua inscrição, deixa o seu like. Você que está vendo o nosso corte, se inscreva no canal também. Já aproveite para curtir aqui esse corte do nosso programa. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Alexandre Pretzel, um voto para Ronaldo Gaúcho. O Ricardinho pontuou a importância óbvia da Libertadores da América, né? O Hulk foi o símbolo também desses 51 anos aí de espera para ganhar o campeonato. 50 anos, né? De espera para ganhar o campeonato brasileiro. Como gosta de induzir os outros para Não, eu só tô pontuando. Acho que ele recebe um extra para isso, velho. Eu acho. Luiz Felipe, o extra não, diria que é tudo, tá? Não é extra não, é tudo, tá, Ricardinho? É 100%. Eu diria que no dia do teu aniversário, Luiz, você pode induzir todo mundo, viu? Sem nenhum problema. Obrigado. Só que você não vai levar. Esse não é o meu presente para você. Só isso, viu? Eu acho o seguinte, o Hulk, ele foi gigantesco, o melhor jogador do campeonato da temporada, mas o Ronaldinho, ele muda o patamar do Atlético em 2013, carregando um time que foi muito bom na época. Foi muito bom. Vitor, Marcos Rocha, Hever, Léo Silva e Richarlison, Pierre, Donizete, Ronaldinho, Bernard, Jô e Diego Tardelli. Esse time foi muito bom. Então, eu acho que não é difícil essa pro Hulk, Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldo Gaúcho. Eu confesso que eu achei que a gente ia ter algumas disputas aqui em 2-1. Foi o VS, vai ser tudo 3-0 nas quartas de final ou aqui vai pintar um 2-1? Não, aqui vai pintar um 2-1. É lógico que o Ronaldinho ele tem um aspecto importante ali de você resgatar a confiança, você trazer um cara como esse, né, um jogador histórico do futebol mundial, você tirar esse jogador de um time como o Flamengo, né, de vai falar, pô, o Flamengo não está conseguindo pagar, eu posso pagar, isso tem ali um aspecto de confiança. O Ronaldinho joga muito no Brasileiro de 2012, mas o Atlético não consegue ganhar. O Ronaldinho faz uma ótima primeira fase de Libertadores, mas no mata-mata ele tem ali uma variação muito grande, ele faz alguns jogos bons, outros bem ruins, mas eu acho que o Hulk foi muito mais preponderante, assim, o Hulk foi muito mais protagonista dos títulos que o Galo ganhou do que o Ronaldinho na Libertadores 2013, então por isso eu votaria no Hulk. Aí se você falar, para mim só interessa a Libertadores, aí então tudo bem, então aí o teu voto é Ronaldinho, mas eu votaria no Hulk. Então vamos embora, Vitor. Esse teu voto aqui ele não teve o peso decisivo, mas esse agora pode ter. Dudu e Cássio. Abra, por favor. Rapaz, então, eu acho, cara, assim, é muito importante, essas duas contratações são muito importantes, porque elas mudaram a história dos clubes, né? A do Corinthians eu já falei aqui, o Ricardinho disse que até mudou a história do futebol mundial e considerando que o Corinthians é o último clube da América do Sul a ganhar o Mundial e com o Cássio sendo protagonista, melhor jogador, inclusive, não parece tanto exagero. Do outro lado, cara, tem um jogador que mudou a história do Palmeiras dentro e fora do campo. Porque fora, quando ele escolhe Palmeiras em relação a São Paulo e Corinthians, ele está escolhendo um time que brigou para não cair até depois do jogo dele no ano anterior, né? Ah, mas era um time que estava se reconstruindo, ok. Mas ali ele escolheu uma projeção de melhora a dois times que já estavam mais sólidos, mais consolidados à época. E virou um jogador importantíssimo, decisivo na Copa do Brasil, ou melhor, ou segundo melhor jogador do Brasileiro de 16, melhor ou segundo melhor jogador do Brasileiro de 18. Importantíssimo nesse título da Libertadores aí, a gente tem que lembrar. Decisivo contra o São Paulo, classificou o time contra o Galo. Então, assim, é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu de fato, tenho muita dificuldade para votar. Eu vou votar no Cássio pela questão do ineditismo da Libertadores, que ele é protagonista, claro, e pelo fato do Mundial também. E depois ele continua sendo muito importante em dois brasileiros. Um dos brasileiros ele poderia ter sido facilmente eleito o melhor jogador, acabou sendo o Jô, mas poderia ter sido ele. Então eu vou votar no Cássio por isso, mas eu tenho muita dificuldade nesse voto. O legal é ver que até no momento, né, pegando aqui um detalhe dessa passagem do Dudu no Palmeiras, para você que vai votar agora, até no momento que ele saiu, deu um fôlego financeiro para o time, deu espaço para a molecada e o time continuou ganhando. Então, assim, a saída dele com a volta para ele ganhar também a Libertadores depois, esse ato do Dudu no Palmeiras também, o time continuou vencendo. Então, ainda teve isso. Como é que você vota aqui, o Alexandre Pretzel, Dudu e Cássio, hein? Olha, é uma grande disputa, mas, cara, eu adoro história, né? Aí eu fico pensando assim, ó, me entendo, né? São dois grandes nomes, eles são ídolos e eu respeito demais quem considera jogador ídolo, idolatria de cada um, ponto. Aí, assim, ó, no meu Corinthians de todos os tempos, o Cássio teria lugar? Até teria. Contra o Gilmar, contra o Dida, contra o Ronaldo, até teria. Até poderia ter, e talvez fosse o escolhido. O Dudu no meu Palmeiras de todos os tempos teria lugar? Não teria. Não teria. Então, apenas por esse critério, sem desrespeitar absolutamente nada e sem tirar a idolatria de ninguém e nem a importância de ninguém, apenas por esse meu critério, eu vou ficar com o Cássio.
Aí, 2 votos. Eu achei, Ricardinho, que ia chegar empatado para você decidir. Porque quando você falou que o Cássio mudou a história do futebol mundial, mal ou bem você deu um indício aqui do que poderia ser o seu voto. Ou não. Qual é o seu voto aqui, né, apesar da definição já ter sido feita com o Cássio passando a final? Campeão da Libertadores da América. Campeão da Recopa Sul-Americana. Campeão brasileiro por 2 oportunidades. 1, 2, 3, 4 vezes campeão paulista. Campeão do mundo sendo protagonista, como disse Vitor Sérgio Rodrigues. A história do Dudu, ela é legal, ela é bacana, mas assim, não dá para comparar com aquilo que o Cássio fez no Corinthians. Diferente de Alexandre Pretzel, mesmo tendo Gilmar, hein? Para mim, o Cássio é o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tendo o Ronaldo Giovanelli, que inclusive é meu companheiro lá na Transamérica, eu até brinco com ele, ele concorda. Acho o Cássio realmente um goleiro espetacular, fantástico. O Dudu foi muito importante no Palmeiras. Mas o que o Cássio fez com a camisa do Corinthians é espetacular. É verdade que o ano passado eu estava com um problema na TV, vou precisar descobrir esse ano se ela foi arrumada. Quando a bola chegava próximo do gol do Corinthians, a minha TV entrava em câmera lenta. Vamos ver se esse ano ela volta ao normal. Mas sou Cássio. Ó, só uma coisa. É que você foi elencando aí os títulos do Cássio, né? Isso. O Dudu, ele tem a oportunidade, porque o Dudu, tecnicamente, ele também foi campeão da última Libertadores. Não só da de 21, como da de 20 ele jogou a primeira também. fase. Isso. Ele e o Lucha. Ele e o Lucha. Ele joga 2 jogos, se eu não me engano. Ele até nem se considerou, porque quando ele deu a entrevista, ele falou desse sonho dele de ganhar a Libertadores jogando, né? Claro, mas tem os 2 brasileiros, tem Copa do Brasil. O currículo, Luizinho? O Lucha pode pôr no currículo campeão da Libertadores? Se ele pode, todo mundo pode. O Abel pode. Exatamente. Todo mundo pode. O técnico Braga, eu acho diferente. O Abel Braga, né, no caso. O técnico eu acho diferente do jogador nessa situação. Mas aí também, essa é uma discussão mais profunda que a gente tem em outro momento, que não dentro do quadro aqui do nosso mata-mata. Por Ricardo, exemplo, você quer ver um exemplo, já que é outra coisa? O Sheik, em 2009, o Flamengo, ele joga, se eu não me engano, ele faz 7 gols pelo Flamengo, campeão brasileiro de 2009. Só que ele sai no meio do ano. E tem muita gente que não considera o Sheik campeão. É lógico que ele é campeão brasileiro. Mas é lógico que ele é campeão brasileiro. É lógico que ele é campeão, não tem nenhuma dúvida. O técnico acha diferente, ainda mais quando é uma competição de mata-mata que muda muito a configuração do meio. Mas enfim, cada um vai se... Essa é uma discussão diferente. Manda? Não, é te perguntar agora entre Gabigol e Ronaldinho Gaúcho, para você abrir aqui essa votação da semifinal para ver quem vai enfrentar o Cássio. Gabi. Assim? Seco? Seco. Tá bom. Seco. Alexandre Pretzel, Ronaldinho e Gabi. 2-0. Rapaz. Vitor Sérgio Rodrigues, então, já que tá todo mundo seco nesse voto, Vitor Sérgio Rodrigues, Ronaldinho Gaúcho e Gabi. A nossa produção do De Placa, que está voando, ela tem que pegar o nosso urso aí, ou o nosso D2, são eles ainda, né? Quem é D2? São eles. Eles têm que pegar um... É Brandon? Eles têm que pegar um celular, botar lá um alarme, para daqui a uns... Nós estamos em 2022, para botar um alarme para o dia 19 de janeiro de 2024, para a gente refazer essa estafeta, ok? Lá, talvez eu mude Hulk para Gabigol. Hoje, ainda é Gabigol pelas coisas que aconteceram, né? Que aqui era até o Ronaldinho, né? Que o teu voto antes era o Hulk Ronaldinho? Passando, né? Era o Hulk. Ficou mais fácil ainda. Não, ficou mais fácil ainda. Então não precisa nem marcar. Não precisa nem marcar para daqui a 2 anos. É que eu votei pensando no Hulk, mas tudo bem. Então não precisa nem votar. O Gabigol. Confesso que eu fiquei muito na dúvida entre Ronaldinho e Hulk, tá? Muito na dúvida. Muito. Agora, e aí nós chegamos à final. Diga, Fred, perdão. Se você me pegar só uma parte de 15 segundos, né? Tem muito atleticano que eu conheço que não coloca o Ronaldinho no Atlético de todos os tempos. Sim. E o Gabigol entra do Flamengo de todos os tempos, da grande maioria, o que também, para mim, é um pouquinho surpreendente. Não muito, mas um pouquinho surpreendente. Vamos lá. Por uma decisão espetacular, né, cara? Assim, realmente, jogadores que mudaram a história dos clubes em que chegaram.
O Ricardinho já citou aqui todos os feitos do Cássio. Os feitos do Gabigol são até mais recentes, então a gente não precisa nem repeti-los aqui, mas em especial os 2 gols em pouquíssimos minutos na final da Libertadores da América, fora tudo o restante que ele conseguiu fazer com a camisa do clube. Então é um duelo espetacular. Acho que a gente tem uma grande final e o Pretzel vai ter a honra de abrir essa final. Cara, que grande duelo, né? Realmente um duelo espetacular, mas eu fico com o Cássio. Tá aí. Quando a gente vai chegando na final, todos os elementos, né, de destaque para um e para outro já foram colocados à mesa. Aí trata-se da comparação, da análise individual, do que cada um enxerga. O Alexandre Pretzel deu voto aqui para o Cássio. Vitor Sérgio Rodrigues, você tem Cássio e Gabigol. O seu voto vai para? Se você considerar em termos de conquistas, eles estão muito... Quer dizer, eles estão parelhos em quase tudo, e aí fica a diferença do Mundial, perfeito? Porque o Cássio tem 2 ou 3 brasileiros, Ricardinho? 2, né? 2 brasileiros. 15 e 17. Né? 4 então, paulistas. 4 paulistas. O Gabigol ganhou todos os cariocas que disputou até aqui, 3, né? Ganhou 3, né? 19, Ganhou 3, 21, disputou, né? 3, ganhou 3. Então, né, tá aí parelho. Libertadores, cada um tem uma. Copa do Brasil, nenhum tem. Então, a diferença é o Mundial. Os 2 foram muito protagonistas nas conquistas. Acho que pela diferença do Mundial, eu vou votar no Cássio. Acho que é isso. E aí, Ricardinho, como você vota nessa decisão entre Cássio e Gabigol? O Cássio, porque eu tava pensando pra frente, né? Eu tava pensando assim, o Gabigol, obviamente, o Flamengo tem mais chances de ganhar nesses próximos anos até do que o Corinthians. Só que o Corinthians renovou suas expectativas para essa temporada, né? Não então sei. O Corinthians tá numa... Não pode sei. ver uma... Não, assim, na teoria, o projeto do Flamengo é mais sustentável do que o do Flamengo para os próximos anos. É óbvio que o Corinthians, para esse ano de 2022, realmente está renovado, não em idade, mas na expectativa para ganhar grandes coisas. Como é que você vota? Só precisava mudar uma coisinha no Corinthians, né? Tinha que ter... Tá, deixa ele lá, deixa o cara lá. Estagiário lá. É o seguinte, ele foi, assim, fundamental, né? Aquele lance com o Diego Souza é algo que eu olho, vejo o replay, volto a fita, não volta mais fita, né? E, cara, como é que ele pega aquela bola, né? Como é que ele pega aquela bola, assim, algo surreal, né? Surreal. E ali, o Corinthians ganha a Libertadores depois com o gol do Paulinho, né? Aí, cara, o Corinthians vai pro Mundial para jogar contra o Chelsea, né? E aqui, vai pra lá só pra cumprir tabela. O torcedor corintiano invade o Japão, rapaz. Uma invasão. Você tropeçava em corintiano no Japão. Aí o cara pega muito. As pessoas podem não lembrar. Se tiverem um pouquinho de paciência, vão assistir o jogo Corinthians e Chelsea. Vê o que esse homem pega. Ele só não pegou mais que o Rogério Ceni contra o Liverpool. Só. Ao que ele pega também, as 2, 3 bolas fantásticas. Ele muda a história e o curso do futebol mundial. Aquela defesa. O Gabigol, o que o Vitor Sérgio falou para a produção fazer, daqui a 3, 4 anos a gente pode fazer, porque o Gabigol já pode ter conquistado muito mais pelo Flamengo, ter virado o maior ídolo da torcida rubro-negra. Hoje é Cássio. Daqui a 2, 3 anos eu não sei se esse voto seria o mesmo. Bom, Cássio leva então a disputa de 2010 para cá, a melhor contratação de um time brasileiro. Legal também é o destaque. E mais barata também, né, Luiz? Bem mais barata, né? O destaque... Mesmo o Gabigol já se pagou também, né? Mesmo sendo mais barato, também já se pagou, né? E o Cássio mesmo mais cara, no caso. Mesmo tendo sido mais caro. E o Cássio deu lucro, não? Também, os dois, assim, uma questão que é legal, a gente vê um goleiro também ganhando essa votação, que a gente sabe muitas vezes quando a análise é individual, o goleiro ele fica subjugado, o goleiro que, não dá pro goleiro ganhar esse prêmio porque ele é goleiro. Se aquele cidadão que pediu 15 dias para refletir tivesse aqui, ele não votaria no goleiro, não. Então, provavelmente, né? Não sei também. Também vou livrar a barra do cara, que eu não sei como o cara votaria aqui.